Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre os três principais investimentos que eu acho importantes para quem está iniciando no mercado financeiro. Os três, tá? Mas antes de começar a falar dos três, é claro, lembra aqui, cara, se inscreve aqui no canal, compartilha, curte, dá aquela moral para a gente fazer essa mensagem chegar ao máximo de enfermeiros possível, o máximo de profissionais da enfermagem possível, porque eu acredito que a educação financeira, o conhecimento financeiro vai mudar o seu patamar de lugar, tá? Assim como fez comigo. Vai mudar, vai fazer com que você tenha uma vida mais segura, tranquila e bem mais calma financeiramente para você diminuir o seu número de plantões, aqueles plantões excessivos, e tenha uma vida financeira um pouquinho mais tranquila. A gente sabe que a enfermagem não ganha grandes salários, principalmente de acordo com aquilo que a gente oferece de resultado na vida das pessoas, mas que a gente consegue ter uma vida financeira bem mais tranquila se a gente tiver uma boa educação financeira, beleza? Então curte aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal e eu vou falar para vocês os três principais investimentos que eu acredito importantíssimo para você que está começando a investir. E o primeirão é Tesouro Selic, galera. Você precisa fazer uma reserva de emergência, tá? Quando você pensa em fazer seus investimentos, imagine você comprar, vou fazer aqui meu investimento, vou comprar ações da Sadia. Para quem não lembra, a gente teve alguns anos atrás, com o Michel Temer, um escândalo na Sadia com aquele Joesley, acho que é Joesley, né? No mercado financeiro foi chamado até de Joesley Day, que ele teve uma confusão com o Michel Temer, não lembro agora direito qual era a história, mas que as ações da Sadia, de um dia para o outro, se você tivesse investido R$ 500, estava valendo R$ 20. Se você tivesse R$ 50 mil, estava valendo R$ 20 mil. Uma loucura, você pode ter uma volatilidade, uma variação muito grande. Já no Tesouro Selic, você vai ter o quê? Liquidez diária, você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento, quando você precisar, em qualquer emergência que você precisar. O rendimento acompanha a taxa básica de juros do país. É claro que a rentabilidade vai ser pouca, porque a segurança é muito grande. Você vai estar investindo num tesouro direto, num tesouro público, num título público. Então, se o governo ele não puder, estiver passando por uma crise financeira muito grande, a única coisa que ele pode fazer ligar o botão e imprimir mais dinheiro, tá? Então é um investimento muito seguro e com bastante liquidez. A rentabilidade é baixa, mas na grande maioria das vezes ele é acompanhado pelo Copom, que é a reunião do governo, para poder controlar a inflação. Então, se ele tiver maior que a inflação, é muito interessante que você faça esse investimento no Selic para você deixar ele, mesmo com rentabilidade baixa, deixar ele disponível ali para qualquer emergência. E galera, imprevistos acontecem, tá? Os imprevistos são previstos. Esquece isso que, aconteceu, quebrei a perna, preciso comprar uma muleta, não tenho dinheiro, vou ter que sacar todo o meu investimento. Cara, não existe isso. Você tem que ter um dinheiro no Tesouro Selic que seja utilizado para um imprevisto. Os imprevistos vão acontecer. Não vai acontecer quando? Não sei, pô. Deixa lá pelo menos uns 3 a 6 meses do seu salário. Você pode ser mandado embora, você pode perder emprego, pode acontecer alguma coisa com um familiar seu e você precisa de um dinheiro de emergência. Então, esse é o nosso primeiro investimento, Tesouro Selic, para você ter uma reserva de emergência. Agora, o segundo investimento, Robson, o que eu vou fazer? No segundo investimento, eu aconselho que você comece a botar o pé na renda variável, tá? E qual é a melhor forma de você botar o pé na renda variável? Você já deve ter ouvido dizer que o importante no mercado financeiro é você estar bem diversificado. Eu contei aqui no início do vídeo sobre o Joesley Day, né? Sobre o dia lá que teve o escândalo da Sadia com Michel Temer. Então, quando você está investido todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em apenas um ativo, em apenas um lugar, você está muito variável, você está muito vulnerável. Tá? Tudo pode acontecer com aquela empresa, tudo pode acontecer com aquele momento ali. Então é importante que você esteja no mercado diversificado. A gente fala bastante disso, de você diversificar em diversos ativos, diversas empresas, diversas classes de ativos, para que você não tenha esse prejuízo financeiro acontecendo uma crise financeira naquele momento. Então eu indico que você invista em ETF, tá? ETF é um fundo de índice. É um fundo, é como se você comprasse uma ação e dentro dessa ação tem as maiores empresas do Brasil, as 75 maiores empresas do Brasil. Então, de uma vez só, comprando uma ação por R$ 250, você vai estar comprando um pedacinho de Vale do Rio Doce, de Itaú, de Petrobras,
de Magazine Luiza, diversas empresas vão estar dentro desse portfólio que você está comprando. É um fundo de investimento. E como ele é um fundo de índice, ele pega as 75 maiores empresas do Brasil e fica dentro daquele fundo ali, tá? Então não tem uma gestão ativa, não tem uma pessoa que fica escolhendo qual ação comprar. Então a taxa de administração é muito baixa. Para você que está começando agora nos investimentos, eu acho muito importante que você vá nesse investimento, porque a rentabilidade vai seguir o mercado Ibovespa, tá? Seguindo o mercado Ibovespa, você não vai estar oscilando tanto, não vai estar crescendo tanto, não vai estar caindo tanto, você vai seguir aquela média ali do mercado e no final das contas você vai ter uma rentabilidade bastante interessante, só que no longo prazo, tá? Você pode pegar uma crise, por exemplo, uma pandemia, Robson, investir agora e daqui a um ano eu quero resgatar o meu dinheiro. Já aconselho outra coisa, aí você já vai numa renda fixa. Não aconselho que você invista nesse tipo de ativo por pouco tempo. E também vai servir para o nosso terceiro investimento, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Não adianta você começar a investir em ETF e querer sacar em pouco tempo. Pode até acontecer de você pegar uma alta do mercado, ele está valendo muito mais. Robson, eu quero me desfazer desse ativo aqui porque eu já tenho uma rentabilidade grande. Só que você vai ter que ter atenção, porque no curto prazo ela pode desvalorizar. No terceiro investimento, que também é um ETF, só que o que muda é esse segundo ETF, galera. Eu esqueci de falar o nome do ETF, é o BOVA11, tá? É o BOVA11, que ele pega as 75 maiores empresas aqui do Brasil. Existe também o ETF IVVB11, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? Lembra que eu falei que a diversificação é muito importante? Você está diversificado aqui no Brasil, 75 empresas, tá? 75 empresas aqui do Brasil, fale uma, deu ruim nenhuma. Aqui dessas 75, as outras 74 vai manter e o fundo, o que vai excluir? Essa aqui que faliu, essas duas que deu ruim aqui, que não está rendendo nada, vai parar de ser as 75 maiores empresas, vai entrar outras empresas, as de cá vão segurar e nada vai acontecer, nada você vai sentir uma oscilação tão grande na sua carteira. E exatamente a mesma coisa acontece com o VVB11. Só que o VVB11 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Lá tem muito mais empresas do que aqui no Brasil, tá? Infinitamente muito mais empresas aqui no Brasil. Só para você ter noção, aqui no Brasil são cerca de 4 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. 4 milhões de 250 milhões de brasileiros que existem. Nos Estados Unidos, mais de 60% da população investe na Bolsa de Valores. Então você vê a diferença. Lá tem muito mais empresas listadas na Bolsa de Valores para você investir. Por isso, esse ETF ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tá? Funciona basicamente da mesma forma do ETF brasileiro. Robson, mas e aquela questão dos dividendos? Os ETFs recebem dividendos? Sim, recebem, só que quando ele recebe, o fundo pega esse ETF, pega esse dividendo e investe no ETF, tá? Valorizando mais o valor do seu ETF ao longo do tempo. Não é que não receba dividendos, ele recebe, mas ele reinveste. Você não vê esse dinheiro entrando na sua conta, mas você vê a valorização do seu título ao longo do tempo. Isso também é importante porque no final os juros sobre juros, que são os juros compostos, vai ser importante para você ter a valorização do teu título, tá? Então, a gente tem Tesouro Selic como primeira sugestão para você fazer aquela sua reserva de emergência, BOVA11 para você fazer a sua diversificação de investimentos aqui no Brasil e também VVB11, que para você fazer a diversificação também de moeda, tá? Vamos supor aí que o real está muito desvalorizado, consequentemente o seu IVVB11 vai valorizar, ou ao contrário, o dólar começa a cair, o real valorizar, a gente também pega essa oscilação no mercado. Eu gosto muito dessa estratégia de investimentos, eu faço essa estratégia de investimento e acredito que para você que está iniciando, para a gente que tem um trabalho, para a gente que trabalha como enfermeira, a gente não consegue acompanhar tão de perto o mercado financeiro, acompanhar, avaliar, fazer valuation, né? Valuation é o processo de avaliação daquela empresa, se ela está barata, se ela está cara. A gente tem que usar uma estratégia que nos deixe confortável e seguro, que ao longo do tempo vai ter uma rentabilidade interessante para a gente não ficar milionário através do mercado financeiro, mas da gente proteger o nosso patrimônio, principalmente da inflação,
e prolongar e postergar e multiplicar o nosso patrimônio ao longo do tempo. Beleza? Então esses foram os meus 3 investimentos que eu faço e eu acredito que é muito importante para você que está começando os investimentos também para manter e crescer a sua rentabilidade, tá beleza? Galera, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo, compartilha, curte, dá uma moral, se inscreve no canal, manda para aqueles seus amigos que precisam ver esse investimento, que está pensando em investir, mas não sabe como começar. Isso aqui, esses são os 3 primeiros investimentos que eu faria no seu lugar e é o que eu faço também. Beleza? Tamo junto, um abraço.